experiências com energia, né, faz parte daquelas das coisas que eu estou falando com relação ao que eu vim experimentando ao longo da minha vida e que tem a ver com certeza, né, com uma pesquisa que eu considero que nesse momento ela não é científica, não porque não existam equipamentos para medi-la, não é isso, mas porque o que nós temos de equipamento para fazer essas medições vai só chegar a um nível de entendimento muito raso e não vai permitir conclusões que a gente possa afirmar com certeza que aquilo é uma realidade. Então, nesse momento eu vejo que é aquela coisa de você ficar repetindo, né, as experiências, repetindo, e tentar descobrir quais são os caminhos reais para que a gente possa entender melhor tudo que existe à nossa volta, né? Então, é isso. Eu citei algumas experiências com a água, né? E obviamente, essas experiências foram experiências, do meu ponto de vista, muito simples, né? Então, eram experiências que eu já citei, onde eu fazia experiência com a minha mão física, né, com esse veículo físico, e fazia também com a minha paramão espiritual, ou seja, em projeção astral. Então, eu vou repetir, fazia experiências com a minha mão física, né, e com a minha paramão espiritual, que é a parte mais sutil da nossa consciência, né? A parte mais sutil e imediata ao corpo físico da nossa consciência, que pode portar a consciência. E então eu falei que eu fiz experiência num balde d'água, né, que eu fazia com gelo, com várias coisas. Depois eu fui fazer experiências com o mar, né, e aí as coisas vão tomando outra dimensão, né? E eu até citei que eu fiz isso na Praia Grande, né? E foi uma experiência muito interessante, né? Mas eu não só fazia experiência, como eu via a possibilidade de inúmeras variáveis, né, que poderiam ocorrer e que eu não saberia quais eram. Eu teria que descobrir, né? Então, devido ainda ao início do meu trabalho, tudo, da minha imaturidade, eu considero uma imaturidade ainda nesse veículo físico e imaturidade no veículo astral também, porque eu estava aprendendo muita coisa, eu tinha que anotar e fazer várias vezes para concluir mais ou menos, né? Só lá na frente é que eu comecei a ter conclusões melhores. Mas as experiências com energia, elas foram bem interessantes com a água, né? E eu relatei que eu vi, inclusive, consciências, né, deslizando sobre as águas. Até aí, eu considero que é uma coisa muito simples, né, você ter a possibilidade de fazer isso. Mas as coisas foram tomando rumos cada vez mais de questionamento da minha parte, né? Eu fui buscando cada vez mais. Sei que eu não coloquei isso num formato que se transformasse em algo didático, porque eu não acredito que seja dessa forma que a gente vai transmitir esse conhecimento, né? É como se fazer um treinamento de uma coisa dessas, você vai ter que acompanhar a pessoa por muito tempo para entendendo, aprendendo, assimilando, havendo essa troca, né, importantíssima de conhecimento que não acontece só ao nível físico, acontece ao nível espiritual o tempo todo, né? Então, é óbvio que dessa forma que eu estou fazendo, algumas pessoas vão até falar, puxa, eu acho que eu já estou entendendo, ou vão se unir a este conhecimento para pesquisar e saber até muito mais do que eu, né? Mas as experiências dentro da água
foram observadas de várias formas, né? E principalmente na água do mar. Por quê? Porque eu fazia as experiências no mar, mas era de uma forma muito simples. Quando eu digo simples, eu fazia exatamente do jeito que eu fazia no corpo físico. Só que no momento em que eu quis fazer de uma forma um pouco mais avançada, e eu vou explicar como seria isso, em um determinado momento, eu pude ter a possibilidade de mergulhar numa parte mais funda do mar, né? E aí a coisa é diferente, né? Quando você mergulha numa praia é uma coisa, mas quando você vai num lugar que a profundidade é maior e você já não tem mais pé e você quer sentir aquela energia, aí você vai ter que se soltar, vai ter que ficar muito tranquilo, né? E para isso, obviamente, as condições variáveis do corpo físico mudam. Eu me aproveitei um pouco do fato de ter tido muita experiência com a água quando criança, né? Então, para que eu pudesse sentir, pelo menos por alguns segundos, a energia da água no corpo físico. E depois, ao fazer isso no corpo astral, no corpo inteiro, numa imersão do veículo astral, eu precisava sentir totalmente, né? Mas tinha um detalhe, né? Quando você faz essa imersão, eu estou relatando o que aconteceu comigo. Eu tive dificuldade para fazer essa imersão do veículo inteiro, porque inicialmente parecia um formigamento em todo o veículo astral, e esse formigamento, porque eu estava aberto a sentir, eu sentia também no corpo físico. Parecia que o meu corpo físico estava ficando todo encharcado. Essas foram as primeiras sensações, que depois elas foram, na medida em que eu fui repetindo a experiência, né, com a anotação das minhas primeiras experiências de imersão, porque eu fiz várias vezes com o corpo físico, eu verifiquei que o corpo astral, ele tomava as formas externas de como se você tivesse as barbatanas de peixe. Então, ele ia tomando essa forma na sua energia, como se fosse uma adaptação àquele local energético, né? E aí, tive dificuldade, sim, para fazer as experiências no início, né? Porque eu queria ficar totalmente à vontade. Depois foram acontecendo essas coisas e, por fim, quando eu percebi que eu estava, né, com aquelas coisas em volta que pareciam barbatanas, né, em torno do corpo, foi motivo de eu também entender que inicialmente, isso naquele momento, talvez o veículo astral, ele se adaptasse com mais facilidade aos ambientes, né, aos novos ambientes ou ambientes diferentes do que o corpo físico. Porque, obviamente, se você colocar o corpo físico dentro da água, ele vai manter a mesma forma. A adaptação dele pode ocorrer com milhares de anos, né? Mas o corpo astral, a adaptação foi imediata, assim que eu consegui ficar à vontade com esse veículo. E para mim foi interessante essa experiência, porque foi um aprendizado, né? Um aprendizado registrado e que eu estou relatando agora. Então, ainda estou falando de experiências, né, energéticas com a água, e isso aconteceu. Com relação aos chakras, porque, olha que interessante, quando eu fiz as experiências só com as mãos, era uma coisa, eu tinha uma percepção dos meus chakras, mas não era o suficiente para eu poder registrar. Quando eu fiz com o corpo inteiro, eu pude perceber, né, por conta da água, que era uma água fria, né, que os chakras eles aceleravam a sua leitura e dava para perceber todos eles de uma forma muito engraçada. É como se você tivesse cócegas em todos eles, né? Essa era a sensação que eu tinha naquela época. Isso dentro do corpo físico.
quando você está fora do corpo físico, aquilo vira uma usina de produção de energia, né? Talvez pela necessidade de adaptação na água, né, com uma rapidez maior, isso aconteceu, né? Daí eu vou continuar falando sobre esses assuntos que é as experiências realizadas dentro, nos diversos ambientes, né? Melhor colocar assim, né? E o que ocorreu. E talvez a gente juntos possa ir revendo, aprendendo e acrescentando coisas a esse trabalho. É isso.